com a torcida é muito ruim. O Vasco também postou isso aqui, Léo Jardim até 2030. E aí a gente já trouxe aí um pedacinho da cláusula com o Veneu Pedrosa em relação a se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, ele pode sair na hora. Não tem papo, não tem conversa, não tem... A gente pode falar do salário também, né? Que era uma discussão. O salário dele é abaixo da casa do R$1 milhão, que tinham pedido até acima do que isso. É um pouco abaixo, vai ficar ali no patamar do Verratti, um pouquinho abaixo ali no patamar do Verratti, e que ano a ano ele pode ir aumentando com as metas, batendo a progressão que se espera. Exato. Exato. Eu acho válido. Na eu nossa acho muito carreira válido, chama assim. de CIDs, mas é um pouquinho menor, hein, Veneu? Ele é um cara que ele injeta dinheiro no clube imediatamente. As classificações na Copa do Brasil, tudo que ele faz, assim, de salvar o Vasco, isso aí, ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que, na minha visão, ele não valia mais de 1 milhão, porque ninguém ganha isso no Brasil. É muito importante. Nem o Everton ganha isso. E é um goleiro que está há tantos anos no Palmeiras ganhando tudo. Mas ele é um cara decisivo. Então, acho que para caras decisivos, é aquilo que a gente sempre fala. Quem entrega, não é caro. É isso. É a recompensa, né? Na verdade, é o que vale ali para aquele ambiente esportivo. Sim. Talvez ele, num grupo onde existem outros caras mais decisivos, ele não tem tanta importância. Sim. Mas num grupo do Vasco, se a gente for olhar desde que o Léo Jardim tá, a gente entende que ele é fundamental esportivamente para o Vasco, assim como o Verratti. Nos últimos anos, ele é o jogador mais importante. Exato. Eu considero mais importante que o Verratti, porque ele foi importante em várias classificações do Vasco. Mas se a gente for pensar, o Verratti faz o gol também, sim, né? Sim, mas é porque, assim, a forma como ele vem sendo decisivo... Vira herói mesmo, Não, né? é assustador, que o Léo Jardim... Gente, o Léo Jardim foi parar na seleção brasileira. Então, assim, isso demonstra como ele foi importante para o Vasco da Gama, fazendo importantes defesas, ajudando o Vasco em importantes jogos, classificações. Então, assim, eu acho que foi um baita acerto da diretoria. Parabéns à diretoria, porque eu considero isso aí como se fosse uma contratação. Sim. E só para finalizar, o torcedor, muitas vezes ele cobra da diretoria reforços, e ele tem que cobrar mesmo, tá? Só que é muito legal a gente entender, como o Vene até trouxe aqui sobre o Boto outro dia, trabalho de diretoria de futebol não é só contratar jogador. Você conseguir manter o Léo Jardim, você conseguir manter o Coutinho, ter o retorno do Leandrinho, que é um lateral que tem muito potencial, é uma coisa importante. O Vasco vai ter a recuperação do David, perdeu o Watson numa fatalidade, mas tem também o Estrela que está voltando devagarzinho. Então é o Vasco que, apesar de tudo, de não estar contratando, e eu acho que tem que contratar, principalmente para essa posição de ponta direita, quem sabe o reserva do Verratti, que é muito importante também, e lá na zaga, pensaria num zagueiro, é um Vasco que pelo menos manteve a sua base. O Vasco não vendeu. Cara, você conseguir manter novamente Lucas Piton, Léo Jardim, Felipe Coutinho, a princípio tá mantendo o Ryan, que é um jogador que era cotado para ser vendido e que o Diniz pediu e ele deve ficar até o final do ano. Mal ou bem, eu acho que é muito importante a manutenção de uma base e principalmente de uma base que o Fernando Diniz pegou. Porque é muito fácil você contratar o Fernando Diniz há um mês e falar assim, Diniz, resolve tudo aí um mês depois você começa a vender as peças do time e ele tem que se virar de novo. Não, o que o Vasco prometeu pro Diniz está sendo mantido, está sendo cumprido. Então agora depende desses jogadores que precisam tomar a responsabilidade do que é vestir essa camisa e o Diniz também colocar esse trabalho em campo. E tem uma bomba, você viu aí, na nossa thumb, dívida milionária, gerada pelo descaso, pelo deixa pra lá. Você vai entender que dívida milionária é essa. Antes de começar dando algumas notícias aqui, segue no mercado, buscando pelo menos um ponta, mas a tendência é que traga 2, principalmente depois da grave contusão do atacante Adson. Então o Vasco segue no mercado em busca de atacantes. Ah, mas vai buscar zagueiro, lateral, volante. Volante não mais, Thiago Mendes veio. Meia, se tiver uma oportunidade, zagueiro só se alguém sair. Essa é a realidade. Laterais, ninguém fala, a não ser que haja uma negociação. Há jogadores nessa janela, que está abrindo hoje, inclusive, que estão à disposição. Puma Rodrigues é um deles. O Piton pode acontecer uma grande proposta por ele? Pode. E ele pode deixar o Vasco, por isso que o Leandrinho já voltou. Riquelme é um jogador que foi reintegrado para ser negociado. Esforça é um atleta que também pode ser negociado. Jean Davi da mesma forma. Então o Vasco está buscando agora nessa janela abrir um pouco de espaço, até porque jovens da base começam a subir e pedir espaço com o técnico Fernando Diniz. Bom, deixa eu trazer aqui a notícia principal do nosso vídeo. Você sabia que a cada dia que passa,
as caixas pretas vão sendo abertas no Vasco da Gama? A última caixa aberta e que, pasmem, beira a irresponsabilidade ou é totalmente irresponsável. Há praticamente 20 anos, o Vasco da Gama não paga IPTU das suas sedes. Sede Náutica da Lagoa, Calabouço e o Estádio de São Januário. E o pior, as administrações que passaram pelo clube foram empurrando, sabedoras do débito. O Vasco agora está levantando todas as certidões, até por conta da reforma de São Januário, e viu a dívida. Sabe de quanto é, torcedor, a dívida com o IPTU? 2 milhões de reais. Quem fez a dívida? Os gestores anteriores. E eles vão pagar? Claro que não. A diretoria do Vasco, na frente do presidente Pedrinho, procurou os órgãos competentes para poder fazer o acordo. E ouviu dos responsáveis que poucas vezes, ou quase nenhuma vez, um responsável do Vasco procurou para negociar o débito. E isso tem sido algo recorrente de credores. Por isso o Vasco foi buscar a recuperação judicial, os acordos, para, olha, eu não consigo pagar tudo, mas eu consigo pagar tanto. Cara, será que é tão difícil assim ser correto com quem você deve? Olha, eu não consigo te pagar 100, mas posso pagar 50 em 10 vezes? Cara, isso é um absurdo total, porque aí depois nós, torcedores, queremos um time forte, não tem como, tem que pagar a dívida que essas pessoas fizeram com o Vasco. Não estou dizendo que o Pedrinho é santo, que o Jorge Salgado é um demônio, que o Alexandre Campelo, o Eurico, o Roberto, não estou dizendo nada disso. Estou trazendo fatos, torcedor. Uma dívida de 2 milhões de reais em IPTU, ela não nasce em janeiro de 2024. Mesmo que você não tivesse pago nenhuma IPTU desde lá. Tem que ser responsabilizado. Passou da hora do Vasco mudar o seu estatuto e responsabilizar os seus dirigentes. Como o próprio Pedrinho está com seus bens e do Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, na reta da recuperação judicial, qualquer intercorrência, qualquer dor de barriga que der, os bens vão para jogo, os dos administradores do Vasco da Gama, Clube de Regata Vasco da Gama, também tem que estar lá. Isso é uma vergonha. Porque aí você precisa despender de 2 milhões de reais, mesmo que parcelados, porque assim serão pagos, para poder colocar em dia a dívida que o Vasco tem. Você já imaginou sofrer penhora, ser despejado? Olha que cagada que... Meu irmão, não é possível que quem passou no comando do Vasco, todos, e também os conselheiros, os beneméritos, que aprovavam as contas, olhavam, não questionavam, que vocês consigam dormir tranquilamente e botem a cabeça no travesseiro. A nossa situação hoje, ela é gravíssima por culpa de todos que passaram até aqui nas administrações. A culpa não é minha, a culpa não é sua, torcedor. Mas de quem passou na administração, sim. Quem teve a caneta e pôde mudar. E nada fez. Pelo contrário, só aumentou, potencializou a dívida do Vasco da Gama. Isso é uma vergonha